Semana 9. Bora. Vê, pessoal. Separação de misturas, tá? Então, primeiro, o que é uma mistura? Mistura é a junção de duas ou mais substâncias. Lembre-se, misturar é um fenômeno físico. Reagir é um fenômeno químico. Como a gente está falando de misturas, lembre que a mistura pode ser homogênea, aquela que tem um único aspecto, e heterogênea, quando tem mais de um único aspecto. Aspecto é o que a gente vê, a gente chama de fase. Água e álcool só tem um aspecto, então tem uma única fase. Água e óleo, dois aspectos, então tem duas fases. Então a mistura homogênea, homo quer dizer igual, é quando tem uma única fase, heterogênea, quando tem mais de uma fase. As misturas, como são fenômenos físicos, a gente pode, pessoal, entender que a natureza da matéria não foi transformada. Água e álcool, quando eu junto as duas, a água continua sendo água e álcool continua sendo álcool. Entendeu? Água e gasolina, idem. A água continua sendo água, gasolina continua sendo gasolina. Então, sempre que eu tenho uma mistura, eu posso separá-la. Para separar, a gente tem várias maneiras, tá? Vários métodos de separação de mistura. Decantação é um bem conhecido. Decantação, pessoal, imagine água e barro, água e areia, tá? Um é mais denso, o outro é menos denso. Denso. A água vai fazer o quê? O mais denso, ele desce e a água sobrenada. Então, quem é o mais denso? O barro. Ele vai para o fundo e a água fica em cima. Isso é uma chamada decantação. Filtração também é uma maneira. Você tem, por exemplo, em casa um filtro de café, não é verdade? Então, filtração parte de uma mistura em fluxo é barrada por um filtro. É o café, você bota a água e o pó é barrado e passa o líquido café. Aí a gente tem destilação simples. Pessoal, destilar, você tem que ter substâncias que têm ponto de ebulição diferentes, para que aquela com menor ponto de ebulição possa evaporar primeiro e depois, passando pelo condensador, leve um choque térmico e volte a ser líquido e você consiga separar. A destilação fracionada, ela já é bem mais conhecida da gente por culpa do petróleo. O petróleo, pessoal, ele é uma mistura de hidrocarbonetos, ou seja, compostos que só têm hidrogênio e carbono. Quando eu coloco eles para sofrer destilação fracionada, numa torre de fracionamento, eles vão dar várias partes, várias frações. Então, entra o petróleo, vai saindo primeiro quem tem menor ponto de ebulição, não é? Quem tem a menor cadeia. Então sai primeiro quem? Os gases, metano, etano, propano, butano, gás de cozinha, gás natural sai nisso. Depois sai a fase líquida, como gasolina, querosene, óleo diesel, óleo combustível. E por último sai a fase sólida. Então, pessoal, a separação tem várias e várias maneiras, tá? Cromatografia é separar baseado nas cores, tá? Catação. Catação a gente faz em casa. Você já deve ter visto alguém catando feijão. Você mesmo deve ter catado. Eu mesmo já catei várias vezes em casa, né? A mãe da gente bota e a gente fica brincando de catar o feijão. Aquilo ali é um processo químico. Ou então, pessoal, no lixo, pessoal que tira as partes do lixo, separa o plástico do vidro, da parte do lixo químico, a parte do lixo que pode ser degradado. Isso também é um processo de catação. Aí a gente tem outros processos, como, por exemplo, separação magnética. A separação magnética é chamada de imantação. Imagine a mistura entre sal e pó de ferro. O pozinho do ferro. Você queira separar o ferro. Como é que tu vai separar? Com a mão? Catando? Meu Deus, vai dar um trabalho, vai ser inviável. Você passa o ímã puxa o ferro e deixa lá o sal. Tem também a peneiração, né? Ou tamização, tamização. É quando você tem sólidos de tamanhos diferentes, por exemplo, areia e cascalho. Né? No tratamento de água, você tem a
flotação, separação entre sólidos menos denso e o mais denso. Por exemplo, se você colocar, a grosso modo, o pó de serra na água, o pó de madeira na água, ele vai flutuar, mas a gente não chama de flutuação, o nome é flotação. E tem a decantação, que é quando eu separo misturas heterogêneas, por exemplo, água e óleo. Mas eu posso acelerar a decantação. Eu posso fazer uma centrifugação, que é uma maneira de acelerar a decantação. Então, como eu vou ter uma decantação? É um processo de separação de misturas heterogêneas entre dois ou mais líquidos de diferentes o quê? Densidades, ou entre um líquido e um sólido, ou entre um sólido e um gás, desde que eu tenha diferentes densidades. Por exemplo, pessoal, o sangue. O sangue, ele tem uma parte líquida e uma parte sólida. Não esquece que o sangue é uma mistura heterogênea. Sangue é uma mistura heterogênea, leite é uma mistura heterogênea. Se você colocar numa centrífuga, tá? Que vai ser ó, com muita velocidade, aí olha, a força centrífuga empurra a parte sólida para baixo e a parte líquida sobre nada. Então ele colocou numa questão aqui, ó. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga, de fuga, né? Obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função de quê, pessoal? Pessoal, das diferentes raios de rotação, velocidade angular, quantidade, coesão molecular? Claro que não. A parte sólida, ela sofre um maior efeito da força centrífuga e vai para o fundo, e a parte líquida sobre nada. Isso é um processo baseado em quê? Na densidade, nas diferentes densidades. Então, a centrifugação é uma maneira de acelerar a decantação. Legal? Questão do Enem, questão bem interessante. Concorda comigo? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar hoje, tá? Que a gente, olha, uma pequena dica que vai fazer muita diferença na tua prova. Vem com a gente, tá? Um beijo. Até mais, pessoal.